Senhores, hoje trouxe aqui a pessoa que, meu amigo, já foi líder de um dos maiores grupos do Expandir. Não se assustem, né? Não se enganem, inclusive, com essa carinha dele bonitinha aqui, todo de terno, entendeu? O homem é casca grossa dentro do tatame, viu, meu irmão? Então, assim, eu conheci inclusive lá, né? A gente se conheceu no jiu-jitsu e virou uma amizade pra vida, né? É uma pessoa que eu admiro muito, um cara muito inteligente e que, assim, empreendedor na veia, tá? É uma pessoa que já teve à frente ali de projetos, né? Tanto de empreendedorismo como projetos empresariais, e hoje ele nada mais nada menos do que proprietário, um dos proprietários na verdade, da Magui Construtora. Falo desse senhor, esse jovem senhor chamado Antônio Matias, não é isso, Matias? Exatamente. Muito obrigado pela recepção aí. Fico lisonjeado com as palavras. Pois é, meu irmão. E queremos você lá no tatame também. Vamos. Eu tô enrolando. Eu vou chegar lá. Calma, Matias, calma. Matias, na verdade eu queria que você começasse, né, para que as pessoas entendam o que é a Magui Construtora, né? E para que a gente começar, né, conte pra gente não só da Magui, mas como vocês ajudam as pessoas a construírem, principalmente com previsibilidade e controle, que é talvez a coisa mais difícil no seu segmento. Saulo, é isso aí, você descreveu bem. O que é que a gente faz hoje? A gente constrói fornecendo esse principal diferencial, que é previsibilidade e controle para as nossas obras. Então, a gente tem um processo onde a gente utiliza métodos já consagrados de gestão. Então, Peter Drucker, todos esses caras são nossos gurus em termos de gestão, associado ao que a gente faz de melhor, que é construção. Então, a gente tem equipes bem treinadas, equipes de mão de obra muito qualificadas, e aí a gente associa um time forte de produção com um time forte de gestão. Então, é quase que uma receita simples para o sucesso, não tem como. Então as obras da gente têm sido sucesso, graças a Deus, por conta dessa união forte. Você falou uma palavra certa, simples, mas o simples não é fácil. De fato. Né? É aquela história, né, do correr uma maratona. É simples, todo mundo praticamente aí, né, se a pessoa não tiver um problema de locomoção, ela consegue correr, ela tem a habilidade de correr, né, desde criança, inclusive. Mas nem todo mundo é capaz de correr uma maratona. Exatamente. Né? Então, assim, é simples, mas não é fácil. É igual a vocês, como você falou. Nós usamos técnicas de gestão, sim. Técnicas consagradas, sim. Mas precisa ter aplicabilidade disso, né? Perfeito. Não é só teoria, é muita prática, muita vivência, né? Beleza, aplicada à sua realidade. Mas, e como você falou, sim, é uma receita do sucesso, porque qualquer empresa que aplicar os processos que vocês têm lá, a tendência é que, obviamente com as suas adaptações, a tendência é que ela seja bem sucedida. Porque muita gente pensa que empreender é algo arriscado, mas na verdade empreender é digamos que uma matéria de exatas, né? Você, apesar de ter muita parte humana ali, né, de você ter que relacionar, e aí tem o expandir, né, sobre a questão de network e relacionamento, tem a questão de cultura, tem a questão interna. Eu sei que é muito mais amplo do que isso, mas sim, com uma boa gestão você consegue chegar onde você traçou. Né? E é importante salientar que uma boa gestão não impede que os problemas ocorram. Uma Sim. frase que eu gosto de salientar muito é o seguinte: não é a ausência de problemas que vai fazer o seu projeto ser um sucesso, mas a forma como você lida com eles. Então isso é uma frase que ninguém assina um contrato comigo sem saber. Porque é uma garantia que eu dou para qualquer ser humano que vai desenrolar qualquer atividade. Vai organizar um aniversário de criança, um churrasco. Vai ter. Você terá problemas. Vai. O que vai definir se o seu projeto, ou evento, ou seja lá o que você esteja envolvido, vai ser um sucesso, é a forma como você lida com esses problemas. Exatamente. E aí é onde vem a parte que a gente se tornou nosso principal diferencial da construção, que é a parte de controle. Porque muitas empresas até fazem um orçamento, até fazem um planejamento e acham que isso aí por si só é suficiente.
E se isso aí não for monitorado, atualizado e controlado, é só papel sujo. Então, qual é o nosso principal diferencial? Hoje, o nosso desafio é eu ser uma construtora que entrega qualidade, prazo e custo como obrigação. Meu diferencial é exatamente controle de obra. Você falou de Peter Drucker, né? Ele tem uma frase célebre que diz que o que não pode medir não pode ser gerenciado. O controle é a medição. Exatamente. Não é isso? Então... E é através do controle que a gente vai redesenhando a rota. Uma coisa que você me mostrou uma vez, eu fiquei bastante assim, impactado, foi que você consegue... Você tem na sua planilha, né, no seu sistema, na verdade, de controle, o dia que choveu, o dia que estiou, o dia que teve isso, o dia que teve aquilo. E isso, cara, é assim, fantástico. Porque você consegue dizer ao cliente, né, se a obra está adiantada, por que motivo está, mas se ela deu uma atrasada, por que motivo está. E isso, inclusive, outra coisa que me impactou muito conversando com você foi entender. Na verdade, você me mostrou que vocês conseguem ter ali uma variação de até 5%. Não é isso? A margem de erro do nosso orçamento costuma ser em torno de 5%. Existem as exceções. Existe aquele cliente que às vezes muda o escopo, às vezes compra. E isso se torna uma exceção dentro da regra. Sim. Mas a regra tem sido essa margem de erro. Quando a gente segue certinho, quando a gente atualiza. Porque é tudo, o controle, ele vai fazendo a gente mudar o caminho no meio do trajeto. Cara, mas 5% é muito pouco. Mas graças a Deus é uma realidade. E inclusive com alta de preços, né? Que a gente vive no Brasil, né? Volta e meia. É importante salientar que é 5%, mas o orçamento ele é um item corrigido. Certo. Entenda. Boa. Não é eu não faço uma previsão. Eu trabalho com orçamento, não com vidência, viu, pessoal? Bom você dizer aí. Porque um orçamento, ele é uma estimativa de custos baseada nos custos atuais. A gente vive em um país... Hoje, no ano de 2025. 2026 nós vamos viver em outro país. 2027, outro país. E isso a gente vem vivendo em países diferentes desde 1900 e bolinha. Então o Brasil muda muito e os preços oscilam dentro dessas mudanças. Se a gente não está atento a isso e aplicar as devidas correções, aí o seu orçamento ele já começa furado. Então, sim. É importante salientar isso. Não, foi bom você trazer isso, porque para que as pessoas entendam, né? Lá, quando for lhe contratar, quando for precisar construir, né? E lembrar desse podcast aqui e dizer assim, poxa, eu preciso falar com o Matias. É bom que as pessoas saibam, né? Ô Matias, você comentou que você ainda na faculdade já buscava formas de monetizar seu conhecimento, né? Você sempre teve essa coceira. Esse chamado aí para o empreendedorismo. Qual foi o momento que você percebeu que poderia empreender na construção civil e transformar essa vontade em negócio real? Como eu falei, velho, eu sempre tive essa coceirinha. Bicho, eu cheguei aqui em Aracaju, eu não sou daqui, eu sou pernambucano, sou lá de Verdejante, cidade de 10 mil habitantes. Então vim para fazer faculdade e dentro da faculdade me encontrei dentro da profissão. Então desde o meu primeiro período já rodava aí em busca de estágio, em busca de aplicar e aprender mais, né? Sim. Então aprendi, entrei nos estágios logo cedo, batendo porta de construtora, e na faculdade eu era incomodado porque eu via muita matéria e eu ainda não via como vender isso. Como é que eu vou ganhar dinheiro? Eu vou ter que esperar me formar para começar a ganhar dinheiro com o que eu já estou aprendendo aqui. E aí foi exatamente nesse momento em que eu consegui convencer a Sérgio, que era um colega de sala, a gente empreender. Então foi meu primeiro sócio. Então abrimos o CNPJ e começamos a vender projetos simultâneo às matérias. Então eu estava pegando lá projeto elétrico, aí eu já começava a anunciar projeto elétrico. E aí eu ia desenvolvendo o projeto junto com a matéria. Então muitos colegas meus na época fizeram projetos para mim, eu vendendo o projeto sem saber que estavam trabalhando. Isso, cara. Agora estão sabendo, Matias. Agora muito obrigado a todos os colegas de faculdade. Valeu aos colaboradores aí. Os primeiros colaboradores de Matias. Foi exatamente isso. A gente sempre conversava com o professor. Professor, a gente tem um projeto aqui. O senhor não quer usar ele não como um exemplo da matéria? Passa o trabalho em cima dele. Aí o professor passava e a gente fazia uma curadoria. Mas isso é empreendedorismo. Foi buscar o recurso onde tinha, né? E, meu irmão,
Mandou brasa, é isso mesmo. Tem que ser, né? É isso mesmo. Isso mostra que o quão empreendedor você é, né? Desde cedo. E como foi o início da Magui? Você falou que o Sérgio foi seu primeiro sócio. Foi. Mas foi em outra empresa. Na MAG. Na Magui também. Sempre foi MAG. Tá. Inclusive é bom salientar. Tanto faz, pessoal. MAG ou Magui. Eu só chamo de Magui. É, exatamente. Então fiquem à vontade para chamar como quiserem. Podem me chamar de Magui também. É muito comum que me chamem de Magui. É verdade, então, eu já vi fiquem isso. tranquilos em relação a isso. Mas eu vou me referir Mag, Saulo pode se referir como Magui e isso é tranquilo para todo mundo. Mas assim, como a gente surgiu? Como eu falei, eu já estagiei desde cedo. A gente começou a vender projetos, vender coisas. E aí a gente... nos nossos estágios, tanto eu quanto o Sérgio, a gente fazia muita gestão. Era a parte que a gente mais se identificava. E aí nós tivemos a seguinte ideia: por que a gente não leva isso que as grandes construtoras que a gente trabalhava estavam fazendo para dentro de obras residenciais? Então a gente montou ali o nosso... Hoje você já tem algo muito melhor do que foi no início. Claro. Mas o nosso sistema começou a surgir ali, o sistema de gestão que a gente usa hoje. Trazendo exatamente o que grandes construtoras faziam e adaptando para a obra residencial. E a gente virou uma empresa de gestão de obras. E aí foi quando a gente começou a entregar muito resultado. Então a MAG cresceu e se desenvolveu muito graças aos resultados que ela entregou para os clientes. Então o primeiro cliente foi bom porque o cara era engenheiro civil. O cara sabia do que a gente estava fazendo. O cara confiou muito na gente, porque imagina aí, 2 meninos, cada um com 70 quilos, 20 anos. E um sonho. E um sonho, não tinha nenhum portfólio nem nada. E ele engenheiro civil, validou o que a gente estava apresentando ali e confiou na gente. E a obra foi muito aprendizado. Então, ele tinha cotado outras construtoras e foi bom que no final dessa obra a gente tinha um resultado. Um resultado do nossa entrega com a comparação que ele tinha do outro construtor. E aí, pô, foi 150 mil de redução. Então esse cara se tornou nosso principal vendedor. Ele ficou muito... É amigo até hoje. Então Sim. Um abraço, Fernando. Muito obrigado por tudo. E até hoje eu recebo clientes Por conta indicados desse cara. Você acredita? Acredito. E aí, assim... E isso é bem comum na MAG, né? É muito comum na MAG, eu vejo você falando muito sobre isso, né? Clientes que terminam obras acabam sendo mais os prospects ali, né? Não, a gente tem Marcelo, a gente trabalhou na obra, construiu a casa dele, construiu a casa do filho, a casa da filha, voltou pra casa dele pra fazer uma edícula e agora voltamos esse ano pra fazer uma cozinha. Então a gente já tá há 4 anos, é quase um casamento com esse cliente. Esperamos continuar aí, próximas casas, Marcelo, conta com a gente. Então, Marcelo, sim. tá bom, se você precisar de consórcio pra comprar um terreno, tá? Ou até construção, a gente tem também lá o Carlos Lira, tem lá no Expandivo. Então, Marcelo, um incentivo para você aí, para você continuar cliente da MAG, viu? E eu tenho muita gratidão a cada um dos meus clientes e é isso. A gente entregou muito resultado porque fez gestão, onde um ambiente onde não existia. Sim. É a história, né? De terra de cego. Quem tem olho é caolho. Não, você que tá dizendo. Eu conheci essa frase diferente, mas tudo bem, eu vou aceitar aqui. Ô Matias, e cara, você falou, né, como o importante é como você absorve e resolve os problemas, né? Quais são, assim, os principais problemas que você encontra ali em obras, né, dentro de qualquer obra, na verdade, né, mas as obras que vocês gerenciam, quais são os principais problemas que podem... Os problemas mais habituais existem 3 pilares: cliente, construtora e arquiteto. Esses 3 pilares precisam agir em perfeita sinergia. Tem que ter uma congruência muito boa. Quando um desses pilares não está alinhado com os outros, aí o negócio fica bambo. E aí não é um desalinhamento até de relacionamento, mas é um alinhamento em termos do que de fato é o projeto. O cliente às vezes tenta participar muito e aí fica mexendo muito durante a obra. Mexe projeto, segura produção para não deixar evoluir, porque vai pensar no resultado, não sei o quê. E aí fica querendo muita alteração de projeto, alteração de obra. Às vezes a gente monta um memorial descritivo, onde a gente especifica lá uma margem de preço, e na hora de comprar e vem aquele diabinho aqui, ó,
aí faz você se apaixonar por um bem mais caro e tudo. E isso são fugas que acontecem, entendeu? Questão de mão de obra, então eu lido com mão de obra. Pedreiro, ajudante, carpinteiro. Tem quem diga que é a pior mão de obra que uma empresa poderia, né, trabalhar. Eu sou muito grato a todos que trabalham Isso é bom comigo, você que dizer. já trabalharam. Tipo, Deus tem sido muito generoso com a gente desde o Isso é início da bom. construtora, porque a gente trabalha com muitos profissionais de qualidade. Eu vejo o pessoal dizer, porque negócio com peão né, enfim, a gente ouve muito isso. Pô, tem Mas- gente que reclama da esposa, pô. Então, é mais É o difícil. que mais tem, né? Exatamente. Eu sou muito grato a todos os profissionais, colaboradores que já trabalharam e trabalham comigo até hoje, porque, bicho, eu consigo ter muito alinhamento. Eu consigo realmente fazer com que eles ajam de acordo com o que a gente espera deles. Agora, quem é que eu não consigo ter tanto poder? Fornecedores. Entendi. E aí, Você cara, falou assim que tem gente que reclama da esposa, né? O contrário não existe não, né? graças a Deus comigo. Não, Minha esposa nem só me comigo, elogia. Nem comigo. Beijo, amor. Mas é isso. O problema é, tipo, eu prefiro lidar com peões, assim, vulgarmente falando, do que com fornecedores. Esses são os Sim. piores, porque, assim, às vezes o cara foi 100% com você. Mas chega um momento em que ele dá uma derrapada, e é uma derrapada que ele coloca, faz sua cadeia inteira precisar de ajuda, entendeu? E como foi esses últimos 6 meses? Dentro da- Cara, até respirar um pouquinho aqui, porque foram 6 meses desafiadores. Peraí, antes que você fale, certo? Uma coisa que eu preciso falar com o pessoal que está nos assistindo. Hoje a gente tem episódios aí com 50, 60 mil visualizações. Não é raro acontecer, né? Vem acontecendo, graças a Deus, graças ao público. Só que tem um detalhe, Matias. Muito pouco dessas pessoas são inscritos no nosso canal. Então eu queria pedir, pessoal, vocês que acompanham esse podcast, por favor, se inscrevam, ativem as notificações, curta, comenta, compartilhe. Quando você está curtindo, né? Lembrando aí, você que está agora aqui, curta, porque quando você curte, o YouTube ele vê isso com uma relevância maior e acaba entregando para mais pessoas. É a forma, né? A gente tem aqui assuntos muito ricos, né? E a forma que a gente gostaria que você nos agradecesse por estar nessa dedicação aí já há um ano é pelo menos curtindo, pelo menos se inscrevendo, comentando e compartilhando com o pessoal, tá bom? Então, eu vou contar com vocês aí e agora o Matias vai contar aí desses desafios aí dos últimos 6 meses. Fala aí, Matias. Então, esses 6 meses a gente lidou com uma coisa que até então eu nunca tinha sofrido, que foi falta de mão de obra. Bicho. A gente vem no Brasil tendo uma escassez de mão de obra, onde o turnover está muito alto. Então, principalmente na base. Só explica uma coisa, o que é o turnover? Turnover é o tempo que um funcionário entra e sai da empresa. Então, funcionário que passa um tempo muito curto e já sai da empresa é chamado de turnover. Essa rotatividade de funcionários. E o turnover prejudica muito qualquer tipo de empresa, né? Porque quando o cara tá entrando, às vezes antes de entrar na cultura, no processo, o cara já tá saindo, já entrando outro. Então é difícil equilibrar esses pratos aí. E na minha estrutura isso afeta mais porque minha obra ela é muito enxuta. Então minha obra tem em torno ali de 5 a 7 profissionais. E se eu tenho uma rotatividade muito alta de profissionais, compromete totalmente minha produção. Vai ter hora que sua obra tá com um déficit de 30%. Ou mais, né? E o problema ele começa na base dos serventes. O servente é a mão de obra inicial. Então geralmente é um pessoal mais jovem. E aí hoje, infelizmente, é um pessoal menos comprometido. É um feedback meu, uma sensação que eu tô tendo, porque o cara começa, faz o processo, faz exames admissionais, inicia na obra e não passa 1, 2 meses, o cara ele abandona. Não volta nem para assinar os papéis, não volta para assinar... Não volta, o cara simplesmente abandona. E a gente sofreu muito isso. E os profissionais que a gente tinha, que trabalham com a gente há mais de 10 anos, então eles estavam lá, mas não tinha ajudante. E aí isso terminou influenciando no quê? No meu custo de mão de obra. Porque um pedreiro que está fazendo lá tarefa de pedreiro e ajudante, começa a não render quanto ele deveria. Fica caro, né? Começa a ficar caro. Então a gente sofreu muito nesses 6 meses, porque não conseguiu estabelecer uma equipe fixa.
E nossas equipes, pô, estavam com a gente há muito tempo, só que a gente foi graduando, foi qualificando os profissionais e a mão de obra de base a gente precisa estar sempre renovando, porque os caras vão virando pedreiro, vão virando mestre. Isso é uma cultura da gente também. A gente tem mestres que começaram como ajudante e hoje são mestres da gente. Então a gente qualifica muito a mão de obra pra gente fazer essa retenção do cara alinhado culturalmente. Sim. Mas a base, como ela tá sempre nesse refresh, a gente sofreu pra caramba e foi difícil. Aí assim, nos reinventamos totalmente. Ô Matias, mas esses problemas aí só foram com mão de obra ou teve mais algum outro aí que você acabou enfrentando? Cara, só mão de obra, pra ser bem honesto. Mão de obra Como a gente tem tudo muito sob controle, a mão de obra é o fator mais variável que tem, entendeu? E como é que vocês resolveram isso? A gente tá resolvendo ainda. Tá. O que é que a gente tá resolvendo? Vamos lá, dá o caminho das pedras aí pra galera. Hoje a gente tá montando equipes com empresas terceirizadas, aonde a gente antigamente tinha um monopólio de tudo, a gente treinava, qualificava, botava o profissional. Hoje a gente está montando times externos, a gente está trabalhando com empreiteiros especializados e a gente entra principalmente com a parte de qualidade. Então hoje nós temos um gerente de obras, nós temos estagiários nas nossas obras para garantir que esses empreiteiros se adequem à nossa modalidade de execução. E o lado bom disso é que muitos desses empreiteiros eram os mestres que foram formados por a gente, que hoje estão crescendo e hoje já estão empreendendo nos próprios negócios deles. Então a gente fez essa fomentação deles para se desenvolverem nisso. E o bom é que ele já tem a cultura da MAG, né? Alguns tem, outros a gente tem que trazer novos e aí a gente tem que fiscalização constante. E depois dessa jogada que você fez aí, né? Trazendo de forma muito inteligente, inclusive. Como foi? Como é o que mudou na sua gestão depois disso? Aí hoje a gente tem muito mais atenção à parte de qualidade, porque como a turma que estava com a gente já era muito viciada na forma como a gente trabalhava, a gente até ficava um pouco mais tranquilo. Mas como hoje a gente está tendo muita gente nova, então a fiscalização em cima da qualidade virou um ponto crucial na nossa gestão. E o principal dessa modificação toda é o fato da gente hoje não ter mais déficit de mão de obra. Porque o empreiteiro, ele, por ter sido um pedreiro, ele tem uma lista telefônica muito mais recheada do que a minha. Então esse turnover nas mini empreitadas que a gente faz é muito menor. Os caras conseguem cativar melhor e tal. Já está dando certo. Rezo para que dê certo. Ô Matias, uma coisa que eu tenho falado muito, né, aqui nos podcasts, é a questão dos porquês, né? Quando você tem um porquê forte, né? Quando você tem um motivo forte, né? Você traz um resultado melhor, né? O que é o famoso propósito, né? É verdade. E eu vejo em você, Matias, o seu propósito muito forte em entregar essa qualidade, né? Você lida com um produto que muitas vezes é o sonho de uma pessoa, né? Que passou muito tempo para poder conquistar. E isso é bacana, né? Você poder proporcionar isso para famílias inteiras, inclusive. Como é trabalhar com o sonho das pessoas, Matias? Cara, é de fato meu propósito. Tipo, não... Eu consigo afirmar categoricamente que nunca foi por dinheiro. O dinheiro é uma ótima consequência de tudo aquilo que eu faço, graças a Deus. Claro. Mas, cara, se fosse só por dinheiro, houveram momentos em que se eu não tivesse propósito, eu teria desistido. Mas exatamente esse senso de responsabilidade e a ideia de marcar o planeta Terra. Eu quero deixar uma marca aqui. Então, quando a gente faz todo esse processo de gestão, não é só porque eu estou querendo entregar sonhos, é que eu estou querendo estabelecer um modelo de construção aonde as pessoas se sintam muito mais motivadas em iniciar um processo de construção. Você diria que isso é o que é o que guia as decisões da Magui hoje no dia a dia? Com certeza. A gente é uma empresa que está sempre estudando. Você sabe, a gente acabou... Eu mal tinha voltado de Belo Horizonte e já fui para Fortaleza, fazendo imersões. E todas as imersões em cima de gestão, em cima de processo, em cima de cultura. E é isso que eu tenho que implementar. Minha missão é acabar com o medo das pessoas em entrar numa construção, entrar numa obra.
Não é raro, né? Quando você fala em construção, a pessoa, ixi, Exatamente. construção é um problema, construção, eu fiz. Sempre tem um relato ruim sobre construção. Né? Exatamente. E a nossa missão é exatamente inverter esse jogo. É fazer com que as pessoas percebam o potencial que é o mercado de construção. Sim. Nada construiu mais milionários e bilionários do que construção civil. Nada. Sim. Porque o resultado, né? O resultado é bem exponencial, né, Matheus? Você coloca aqui 1, né? E tira 3, né? Exatamente. É muito exponencial. Então, assim, realmente é muito bom. Para pessoal que é investidor, inclusive, pô, pegar uma magia ali, né? Para fazer uma parceria e, bom, com previsibilidade, com toda a parte de gestão. Perfeitamente. Bom, meu irmão, o cara arrebenta, cara. Mas é exatamente essa a nossa missão. Até pro ano que vem, a gente tá focando muito em incorporação. Porque todo mundo associa a construção civil como é muito rentável, mas também tem muitos riscos. E a nossa missão é exatamente trabalhar em cima desses riscos para trazê-los para o mesmo risco de uma operação financeira. Trazer igual uma bolsa de valores aí que você pode estar investindo em empresa de bolsas de valores. A gente é tornar isso muito mais acessível, muito mais palpável, para que as pessoas passem a olhar tanto a casa dos seus sonhos, mas também como uma oportunidade de investimento. O que você falou de propósito aí, eu me vi muito assim em relação ao expandir, né? O expandir existe um porquê muito forte por trás do expandir. Verdade. Como você falou, se fosse por dinheiro, teria facilmente desistido ali em várias ocasiões, né? Você acompanhou. Eu não lembro qual foi a época que você entrou assim no Expandir. Tem bastante tempo, desde o início. Eu acho que foi no terceiro encontro. Então, desde quando tudo era mato, né? Ou dois, ou foi líder. Inclusive eu falei essa semana, né, com o pessoal, eu citei seu nome. Eu digo, nas reuniões de líder, eu tô sentindo falta do Matias, porque o Matias era uma das pessoas que mais discordava, né, comigo. E o quanto isso é bom, Matias, porque assim, quanto a gente cresceu. Eu não tô ali para ouvir aplauso, né? Não tô ali para ouvir elogios, né? Quando a gente tá ali na reunião com os líderes de todos os grupos, eu tô ali para isso mesmo, para dizer assim, Saulo, eu não concordo com isso aqui deveria ser assim. E quantas vezes você tava certo? Né? De eu levar um ponto de vista e você dizer assim, não, cara, eu acho que não é por aí, tem que ser assim e tal. E a gente, faz sentido, vamos colocar isso aqui, vamos fazer desse jeito e a gente mede dessa forma. Né? E realmente, deu muito mais certo. Então, assim, é extremamente importante ter essas pessoas, né? Dentro da Magui, quem é essa pessoa pra você? Com certeza é minha sócia, bicho. Bicho, minha sócia. São perfis diferentes, né? Ela é o meu... Eu sou o Yin, ela é o Yang. E eu acho que se não for assim, não funciona. Não, concordo. Bicho, eu confio plenamente nela. A gente é muito alinhado em termos de valores, mas comportamento, é água e fogo. Eu sou água, flexível, maleável, jeitoso. Ela é fogo. Pau, pedra, e se não sair do meio vai ser na sua testa. Tá ligado? Sim, sim. E esse contrário desses perfis, fazem um casamento perfeito. Porque ela é firme na hora de ser firme e eu sou maleável na hora de ser maleável. A gente fica sempre se puxando. E aí a gente encontra um equilíbrio. Mas você falou que o seu primeiro, voltando um pouquinho, o seu primeiro sócio foi o Sérgio. Foi. Como é que ela surgiu nesse... Foi exatamente no meio do caminho, assim. Eu e Sérgio éramos sócios. Graças a Deus somos amigos hoje. Muito obrigado aí, Sérgio, por tudo que você fez por mim. E a gente surgiu um projeto em Belém do Pará. E precisava que fosse um de nós dois para lá. Então, ainda como sócio da MAG, Sérgio foi e ficou à frente desse projeto. Só que aí chegou um determinado momento que Sérgio, por muita justiça comigo, disse, bicho, todo o custo desse projeto tá servindo para me manter em Belém do Pará e todo o resultado que tu tá tendo aí, eu vou desfrutar de 50%. Não é justo com você. E aí Sérgio disse, eu acho melhor eu sair da MAG, abraçar esse projeto aqui e você ficar com o que você construir aí só para você. E aí foi esse movimento de justiça, eu fiquei só. Foi duro porque, era meu melhor amigo, meu sócio, era a pessoa que eu confiava e eu fiquei só. E aí eu fiquei
tocando a MAG só, já tinha uma estrutura, já tinha mão de obra, já tinha os processos bem definidos. Ele me ajudou a construir tudo isso. E aí, nesse momento que eu fiquei só, veio a pandemia. E aí eu peguei um volume de obra que estava tirando a minha saúde. Porque eu estava com obra em todas as pontas de Aracaju. Era Barra do Coqueiro, Mosqueiro, São Cristóvão. Então eu ficava muito ainda ali envolvido no operacional. E aí foi quando o Tamires, que tinha se formado comigo, então o Tamires estudou comigo desde a primeira aula de engenharia civil até o último dia, até as matérias que a gente perdeu as mesmas. Você vê como a gente é alinhado. Sim, sim, sim. Mas aí ela é uma pessoa que eu confio muito e ela já estava empreendendo com reforma. E na pandemia, além de obras de construção, começaram a vir obras de reforma que eu estava sempre como parceria passando para ela. E aí foi que eu disse, doutora, você tá jogando duro aí nas reformas, vamos me ajudar no todo. E aí foi que ela fez uma compra, ela comprou 50% da MAG e aí veio a fazer parte da sociedade. Então hoje eu sou 50% dono da MAG, ela é dona do outro 50%, e eu sou muito grato a isso, bicho, porque muitos dos problemas que eu teria, ela veio para resolver, porque esse contraponto é importante. Que massa, que bacana. Ô Matias, você teve agora recentemente na Itália e na Suíça, né? O que essa experiência internacional te trouxe como inspiração ou aprendizado, né, para aplicar na sua empresa e nos seus projetos? Bicho, mais do que inspiração e aprendizado, porque houveram muitos, eu acho que houve validação. Cara, é importante a gente ir para a Europa e para países desenvolvidos e a gente vê que o que a gente tá fazendo aqui é bom pra caralho. Desculpa aí o palavreado. Não, mas não tem isso. Mas aqui, assim... né? Todo mundo adulto e vacinado aí. Então, o que a gente tá fazendo aqui no Brasil não perde em nada. Em nada. Para o que é feito em termos de obra lá. Tipo, pelo menos na minha construtora. Mas assim, você tem a gente tem um nível de acabamento, um nível de qualidade que, pô, eu vi em hotéis em Zurique, em bons hotéis em Zurique. Eu vi em bons hotéis na Itália. E eu vi problemas lá que eu disse, pô, isso aqui não passa numa obra minha. Então isso validou, eu voltei me achando um pouquinho. E o principal aprendizado mesmo, de fato, que eu tive lá foi que o mundo é pequeno, bicho. A MAG hoje tá aqui em Aracaju, mas eu acho que o mundo é muito pequeno. E como propósito, eu acho que a gente tem que ir pro restante do mundo. Eu não posso ficar com esse bem que eu faço só aqui dentro. Então acho que diminuiu o tamanho do mundo. O mundo parecia maior. E depois que eu viajei, depois que eu conheci, depois que eu me conectei com pessoas, porque a gente ficou em Labro. É uma cidadezinha que é um castelo. A gente foi para um casamento também, do primo da minha esposa. E tinha gente de todo mundo no casamento. Você passou bem um mês lá, não foi? Foram 28 dias. Minha esposa ainda passou mais tempo, ficou 60 dias, porque ela foi fazer curso. Mas eu fiquei um mês e eu consegui me conectar com gente do mundo inteiro. E é bom para você ver que o que é gestão que a gente aplica aqui é gestão que é aplicado em Dubai, é gestão que é aplicado no Canadá, em Londres. E as pessoas, tipo, a empresa que o primo de minha esposa trabalha é de gestão. Então, os colegas dele da empresa, tipo, todo mundo conversa a mesma língua. Sim. E a gente valida muito o que a gente faz aqui. Então, o mundo ficou pequeno agora. Isso é legal que você trouxe aqui pra gente. E eu concordo, cara, o mundo é pequeno, bicho. Né? Existem muitas situações, né? Como você falou, validações, oportunidades que você tem. E você pensar numa empresa só localmente e que seria um erro, né? Você dizer, pô, eu faço construção em Aracaju, então minha empresa eu só preciso olhar para esse mercado aqui. Na verdade é pensar errado, né? Você tem ali o mundo todo ali de possibilidades, de tecnologias que estão surgindo que você pode aplicar aqui com algumas adaptações ou não. Então, assim, está antenado nessas mudanças, nessas melhorias, na forma, né, como o seu... Eu falo, não é bem concorrente, né? Mas as empresas que fazem o mesmo que você faz, né?
Isso é extremamente importante, e isso é uma das premissas ali do Expandir, né? Porque o Expandir agora indo, né, ele está se encaminhando aí para outras regiões, né? O meu sonho é que outras construtoras de outros lugares, né, também possam, né, fazer essa troca com você e vice-versa. Não. Né? Porque aí a gente criaria, né? E aí a minha vontade do Expandir crescer para outros lugares é justamente isso. Porque a gente quer, com esse ecossistema maior, a gente consegue uma troca maior de informação, né? Como eu falei, o Expandir ele tem muito de um porquê muito forte por trás. O Expandir ele vem construindo ali um caminho melhor pavimentado para as empresas que lá estão. Você está desde o início, não me deixa mentir, né? Verdade. Você veio para uma reunião, porque, se não me engano, eu acho que foi eu que lhe chamei, não foi? Foi no Gil. Você tava lá treinando. Gil, Matheus, colhe lá, sexta-feira. Pá. E aí você foi amor à primeira vista, né? Você já gostou, já foi ficando, e a coisa foi fluindo. E, pô, que bom, cara. Que bom que você tá lá até hoje. Eu sempre tive muita noção com essa questão de ambiência. Tanto que hoje eu invisto muito em ambiência. Hoje eu faço parte de um Mastermind, que é o Mastermind Select, que reúne as principais construtoras do Brasil inteiro. Bicho, eu me conecto com pessoas de São Paulo, pessoas de Belo Horizonte, Goiânia, Fortaleza, do Pará. Bicho, e são grandes players. É importante a gente ser o mais burro da mesa. E esse ambiente é onde eu me sinto mais burro da mesa. Não porque o que eu faço aqui não tenha valor para os outros. Porque um dos pré-requisitos para participar do Mastermind é você de fato conseguir contribuir com aprendizado e tudo. Mas porque os outros jogam jogos que até então não vinham jogando. Então, jogos de incorporação para Airbnb. Pô, tem Jean Clésio, um membro do Mastermind. O cara fez um Airbnb voltado para praticantes de kitesurf em Camusim, na Bahia. Muito específico, muito nichado, cara. Diga aí, onde é que eu aqui vou desenvolver? Mas eu me conecto com pessoas dessa forma. Sim. E começo a abrir meus horizontes, começo a abrir minha visão. A gente já está querendo trazer, eu estou particularmente querendo trabalhar num projeto aqui voltado muito mais para turismo náutico. Pô, Aracaju tem rio, tem mar, pô, tem duna. Olha como a gente tem uma região poderosa turisticamente, e a gente pode pensar no empreendimento Sim. de baixo custo, com a rentabilidade aí de Airbnb, de aluguel, que vai viabilizar isso. Então, Sim. abre os horizontes. Então, é incrível. Ambiência é a coisa mais importante nos dias de hoje. Não tenho dúvida, né? Eu também venho construindo isso, né? Não só no Expandir, como fora também, mas principalmente no Expandir, né? O Expandir, ele... não sei se você estava na reunião onde eu falei, né? Como vocês se tornaram a minha família. Verdade. Né? Porque a gente comunga muito do mesmo ideal, dos mesmos princípios, dos mesmos objetivos. Por mais que eu continue amando a minha família, né? Tendo todo o apreço que eu tenho por ela, né? Mas assim, o convívio diário é muito maior com as pessoas do Expandir. E é natural que isso aconteça. Né? Porque é aquela história, a gente tem as mesmas dores, mesmos objetivos, mesma visão, e é natural, né, Matias? Isso é muito natural. E a ambiência, ela faz com que a gente evolua de forma mais rápida, né? Você podia até chegar lá, onde você vai chegar, né? Mas com a ambiência você chega mais rápido, porque você sempre tem uma pessoa ali do seu lado para dizer assim, amigo... Aí você chega mais longe. Tem aquela frase, né? Se quiser ir rápido, vá sozinho. Mas se quiser ir longe, vá acompanhado. Você tem razão com essa correção, é isso mesmo. Você chega mais longe, porque você sempre tem uma pessoa do lado que já passou por um problema que você está passando hoje. Você consegue solucionar o problema de uma pessoa que está passando hoje, mas que você já passou. E essa união é que a gente pode construir, como eu falei, né, um caminho melhor pavimentado para todos. E eu vou trazer aqui uma frase sua. Um ambiente de 50 pessoas, onde todo mundo quer sugar, vai sair todo mundo drenado. Exato. Mas um ambiente de 50 pessoas, onde todo mundo quer contribuir, todo mundo vai sair com mais do que precisa. Exatamente. E aí o que é que acontece? Essa energia é a energia onde eu consigo encontrar no Expandir, consigo encontrar no Mastermind Select. As pessoas de lá, elas estão dispostas, bicho. Dispostas a contribuir. E não
porque vai tirar algum proveito, mas porque ela vai ver você crescendo e o seu crescimento vai ajudar ela também de alguma forma, porque só o fato de você estar se desenvolvendo lá junto já é benéfico, entendeu? Com certeza. Cara, isso é transformador, faz você desenvolver esse sentimento de família e nunca mais querer se afastar. Sim. Então, tipo assim, é aquela questão que, pô, você cria uma dependência, o negócio vira parte de você, de fato. Sim, porque, enfim, é algo. E aí, pessoal, quem quiser conhecer o Expandir, né, manda aí uma mensagem, vai lá no Instagram, manda um direct, que a gente manda o link para você se inscrever. Você que não é de Aracaju também, porque eu acho que o Expandir Exato. tá tomando proporções aí nacionais. Exatamente. Se tiver interesse em conhecer o projeto, fale aí com o Saulo, Exatamente, por favor. leva o Expandir aí para a região, né? Exatamente. Foi assim que aconteceu, né? De Salvador, agora Maceió. Lauro de Freitas, né? Estamos lá também, então assim, é legal. Ô Matias, e para quem está iniciando nessa jornada, principalmente do empreendedorismo, né? Vamos falar de forma geral, né? Dá um conselho aí para essa galera. Bicho, o conselho é: comece, conecte-se e controle-se. Não tem outro conselho. Comece, conecte-se e controle-se. Comece porque não pense muito não, entre em campo. Eu inverto a bandeira do Brasil aqui. Primeiro progresso para depois ordem. Porque se você ficar muito ordenando e planejando e não sei o que, bicho, você nunca vai estar redondo. É igual ter filho. Faça logo. Seja de problema. Fica planejando e planejando. Comece. Depois que você começa... Tem gente que fica nessa e vira um grande procrastinador. Exatamente. Porque ele só quer começar do jeito certo e nunca começou nada na vida. Exato. Então, meu primeiro conselho é: entre em campo. Do jeito que você tiver, com aquilo que você tiver, comece. Depois que você começou, conecte-se. Busque pessoas, fornecedores, parceiros. Busque pessoas. Network, né? Network. Não tem pra onde você correr. Relacionamento é a chave. E é relacionamento genuíno, viu? Nada de ficar... o que é que eu ganho? Não, se conecta com a pessoa de verdade. É tipo assim... Tenta ajudar a pessoa com o seu conhecimento. Tenta ajudar com o seu propósito, com o que você, né, entrega de melhor. É isso, a chave é essa. Espalhe gratidão. Se você espalha gratidão, naturalmente as pessoas vão ficar malucas por querer te retribuir. Então, pare de esperar e comece a fornecer, comece a ajudar, comece a... São Francisco já dizia, é dando que se recebe. Então, e é muito pequeno, né? Às vezes, né, vai ter gente que você vai fazer e não vai lhe retribuir. Mas é muito pequeno, você fica pensando nessa pessoa. Eu fiz pra fulano, ela não, né, nem... Cara, é uma no oceano aí de... Geralmente a pessoa que fala assim, geralmente ela é a mesquinha. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Porque, tipo, a gente faz bem, às vezes, sem nem se esforçar. Sim, sim. Então, a gente... tendo essa mentalidade de fazer o bem... O que mais acontece no Expandir, né? Quantas vidas, quantas empresas o Expandir transformou. Enfim, cada um encara de uma forma, né? Acaba, né, buscando outros caminhos e tá tudo certo, né? O Expandir cumpriu o propósito e tá tudo bem com isso. Né? E é como eu falo, né? Muitas dessas pessoas que nem estão mais no Expandir, mas são... verdadeiros embaixadores ali do Expandir lá fora, porque quando pergunta, a pessoa fala, né, cara, Expandir, vai lá, procura, né, já vem com a solução, né? Não, mas pra você ter ideia, eu sou desse jeito, eu sou em relação tanto ao Expandir quanto ao Mastermind. Eu falo dos dois porque são meus principais grupos de network hoje. Sim. Um 100% construção civil, o outro geral. É mesclado. E aí eu tava agora em Fortaleza, e aí, bicho, eu me entrego. Eu me entrego em tudo que eu faço. E, velho, não posso ver uma competição que eu quero estar no topo. Bicho, aí tinha umas competições dinâmicas e eu tava lá, velho, batalhando e não sei o que. E Newton, que é o mentor da gente, chamava pra dar depoimento, eu falava da minha experiência, não sei o que. Chegou um cara totalmente desconhecido e disse: e aí, bicho, quanto é que tu ganha pra estar fazendo essa propaganda toda? E eu escuto a mesma coisa em relação ao Expandir. As pessoas pensam que o meu sentimento de gratidão tá envolvido a algum ganho. Eu disse: meu amigo, eu ganho irmãos. A minha resposta pro cara: bicho, eu ganho irmãos. Meu pai e minha mãe não estão mais dispostos a fabricar. E aqui é a forma que eu consigo conquistar novos irmãos. E, bicho, é essa a minha visão que eu tenho do Expandir. É essa a minha visão que eu tenho do Mastermind Select. Porque são irmãos, velho. São família.
como você falou, passo mais tempo com vocês do que com a minha família. Sim, sim. É uma agregação, tipo, não é escolha de um ou outro, é simplesmente fazem parte. Sim, faz parte da minha vida, pô. É. Né? E assim, não é raro às vezes de você estar com um problema e eu tenho certeza, pô, de ligar para as pessoas aqui e as pessoas se sentirem engajadas em resolver. Já teve casos assim da gente se envolver, né, no problema de outros ali para resolver e resolver de fato. Graças né? a Deus. Graças a Deus, é para isso. Meu irmão, é aquela história, né? Quem não vive para servir não serve para viver, né? Exatamente. E é muito por aí. Pô, se você tiver com problema, eu puder te ajudar e virar as costas, peraí. Né? Eu tô, pô, né? Eu tô falando muito sobre mim, né? E é muito genuína a questão da ajuda, não é algo que ninguém anda pedindo nada. É muito mais a questão de realmente perceber que consegue contribuir. Pô, quantas ajudas eu não tive lá dentro do Expandir? Felipe com vendas, Gabi Verpa tá me ajudando agora. Pô, a galera é muito engajada em fazer o bem, pô. Sim. E aí a gente, tipo, só é beneficiado com isso. Sim. Entendeu? É isso mesmo. Positivo demais. E aí o conselho para o iniciante: comece, conecte e controles. Faltou controles. Controle esse bicho, porque assim, se vão haver momentos bons, entendeu? E aí é nesse momento bom que você acha que você pode acordar mais tarde, que você acha que você não deve tratar seu cliente tão bem, que você acha que você não deve ser mais gente boa com a sua equipe operacional. E você se entregar a isso, você vai falir, você vai ruir. É isso aí mesmo. Você tem que manter a cabeça como se fosse sempre o primeiro dia. É isso aí. Se você não se controlar em relação a isso, mantiver seu ânimo e seu propósito bem claro na sua visão, bicho, deixar a vaidade adormecida é importante. Eu sei que o ego todo mundo tem e é importante que tenha mesmo. E né? os vícios também, pô. Sim. Prazer. Quem aí não tem um vô, um tio, um parente que, pô, faliu porque não conseguiu se controlar em relação à mulher? Quantas pessoas não morrem porque... a jogo, coisas, né? a alimentação, pessoas problema cardíaco. Tipo, Sim, eu venho de uma sim, família que come bastante. Tipo, eu sou fruto dessa família. E se eu não me controlo, pô, se eu for comer todo dia fora, pô, minha saúde é beleléu. Sim. E nos nossos negócios também. Então a gente tem que ser bem controlado nesse sentido. Controle financeiro, controle de aquisição, investimento é investimento, gasto é gasto e supérfluo é supérfluo. Você tem que um pouquinho dos três. Porque sim. um você cresce, o outro você tem que, porque se a gente pudesse evitar gasto, a gente evitava, mas tem gasto que a gente não tem como fugir. E o supérfluo é aquele que vai te dar aquela alegriazinha de estar trabalhando. Sim, você tocou num assunto muito importante, interessante. Não vamos entrar muito em polêmica aqui, mas o ser humano ele precisa do supérfluo. É. Ok, né? Talvez o cachorro, o gato que você tem em casa, ele não precisa de supérfluo. Se você der água, comida para ele ali, né? Ele, né? Um bom lugar para ele dormir. Exatamente. É isso que ele precisa, né? E a gente até mima, né? O de lá de casa mesmo, Ave Maria, né? Mas assim, mas ele não precisa. Exatamente. Mas nós precisamos. Às vezes ele fica até puto, pô, vou tomar bem de novo. Exatamente. Mas a gente precisa desse, só que não pode ser demais. Exato. O supérfluo tem que ser na medida certa, como você falou, controle-se, né? Há momentos bons, mas há momentos ruins também. É verdade. Ninguém vive numa constância só boa, mas o lado bom que eu posso dizer é que também ninguém vive numa constância só ruim. Talvez todos aqui que estão nos assistindo, eu, Matias, já passamos por altos e baixos. Você conhece aquela historinha do rei e as duas caixinhas? Qual rei? Conta Chegou aí. um sábio e um rei, e o rei pediu um presente para esse sábio. Culturalmente os reis recebiam presentes. Sim. E aí esse sábio chegou e disse aqui, ó, vou te dar 2 caixinhas. Uma caixinha você vai abrir no melhor momento da sua vida. E a segunda caixinha você vai abrir no pior momento da sua vida. E o pior momento veio primeiro. O cara começou a viver um período de seca. Não estava tendo alimentação. Muita morte no reino dele. Os reinos vizinhos mais fortes começaram a ameaçar de atacar. O filho dele morreu. A esposa dele morreu. E ele disse, não tem como isso ficar pior. Acho que é o pior momento da minha vida. E ele abriu a caixinha e tinha lá escrito uma frase. Calma, isso vai passar.
E aí ele ficou meio chateado com o sábio. Pô, filho da mãe, presente besta da porra. Mas não vou abrir agora não, vou esperar um momento bom pra abrir a outra. E aí ele conseguiu dar a volta por cima. Como a esposa tinha falecido, ele se casou com uma princesa de outro reino, conseguiu formar uma aliança forte, conseguiu salvar o reino dele do momento ruim que estava passando. A esposa nova engravidou de um filho homem, que ele ia conseguir dar sucessão ao trono. E aí nesse momento o filho homem nasceu com saúde e bem, o reino crescendo e prosperando. Ele disse, acho que não vai melhorar daqui. E aí ele abriu lá e tinha escrito, isso também vai passar. Pois é. Então a gente tem que ter sempre clareza de que tudo vai passar. Pois é. E uma coisa que eu digo que, assim, no pior momento da minha vida, eu, até então, obviamente, né, espero que seja o único, né, mas até então, eu aprendi uma coisa, Matias, que apesar de ser desconfortável, doloroso, que foi mesmo, mas passou. E hoje, olhando para trás, foi naquele momento que eu tive o maior aprendizado. Aí eu te pergunto, esse momento foi bom ou ruim? Se o que eu tenho hoje, o quem eu sou hoje, também é fruto daquele momento. Então eu não classifico mais as coisas como boas ou coisas ruins. É coisas que a gente tem que passar na vida. Numa situação, ou eu ganho, ou eu aprendo. Então eu aprendi a viver dessa forma, né? Então, obviamente, quando você pensa assim, sua ansiedade diminui. Exato. Meu amigo, vai acontecer, e se tiver a acontecer, eu vou passar. É como a gente se comporta diante da situação. Em tudo dá graças. Em tudo dá graças, exatamente. Matias, conta pra gente visão de futuro agora. Você falou aqui sobre incorporação. O que está sendo planejado, na verdade, nesse sentido, e como você enxerga o papel da construtora no mercado nos próximos anos? Bicho, é aquilo que eu falei. Construção civil é um dos mercados mais rentáveis que existe. E muitas pessoas acham que essa rentabilidade vem por conta dos altos riscos. Mas os altos riscos, eles são oriundos da falta de gestão, da falta de controle, da falta de processo. Sempre. E aí o que é que a gente faz? A gente percebeu que, o mais difícil a gente já tem. Então já tem um controle, já tem uma gestão, já tem um processo bem definido, já tem um time qualificado. Então eu já consigo reduzir esses riscos. O que é que eu estou esperando para competir com os bancos? O que é que eu estou esperando para competir? Eu só preciso agora trabalhar um estudo de viabilidade, trabalhar um projeto de viabilidade e apresentar esse projeto para investidores. E assim, a rentabilidade é muito mais alta do que qualquer outro produto de investimento. Então a gente está direcionando as nossas energias para encontrar oportunidades aqui em Aracaju, para que a gente consiga de fato apresentar oportunidades seguras e rentáveis acima da média. Não se preocupe que eu consigo lhe colocar em algumas mesas aí. Que bom, fico muito feliz. Isso aí a gente vai costurar isso aí. Eu conheço algumas mesas aí interessantes para a gente poder sentar e ver isso aí. Como o processo tá bem embrionário ainda, assim, a gente não tá manifestando muito, mas você não tem noção de quanto o Davi já me ajudou, Felipe já me ajudou nesse processo. E assim, é uma coisa que a gente tá tornando viável e redonda para quando for apresentar e sentar de fato nas mesas, a gente... Quando tiver nesse momento, você me procure. Perfeito. Porque eu tenho alguns players aí que a gente consegue sentar e ver isso aí. Fé em Deus, não vai demorar muito. Não vai não. Você falou já aqui que obra é o melhor investimento a ser feito hoje, né? Acabou de falar, inclusive, né? O segredo da obra, o sucesso está no controle, né? Na gestão, como você falou. O que você diria para quem tem medo de construir por conta dos atrasos, estouro de orçamento ou problemas com fornecedores? Esse tipo de problema é o que mais vai acontecer. E todo problema só é problema se você não conseguir prever. Se você não estiver preparado para reagir a ele. Porque, estouro de orçamento. A gente vive num país a cada ano. Concorda comigo? Então hoje
a gente começa uma obra aqui e ano que vem é outro país. Sim. Então, outros preços, outros custos. É nesse ajuste de rota que a gente Inclusive resolve agora, o problema. com reforma tributária, né? Muita Oh. coisa vai mudar. Dona Rosa que o diga. Começa aí esse ano, poucas mudanças ainda para esse ano, mas quando você pega aí no decorrer, se eu não me engano, são 14 anos, se eu não me engano, cara, muita coisa vai mudar nesses 14 anos. Exatamente. E aí o que é que acontece? Se você não estiver atento ao desenvolvimento para você redimensionar a rota, é uma viagem. Eu acho que o melhor exemplo é uma viagem. Como é? Planejei sair daqui de Aracaju e vou para Salvador. Então eu traço minha rota. Pô, saio daqui, vou para tal município, daqui tal município. Quando eu chegar no primeiro município, eu vou ver. Eu cheguei aqui dentro do tempo hábil? Estou aquém? Estou além? E isso vai dizer se eu mantenho a velocidade, se eu acelero. Concorda comigo? Sim. Parei, cheguei em determinado município, tinha uma pista obstruída com alguma coisa. Perdi lá meia hora. O que é que eu vou fazer? Eu vou olhar novamente para o meu roteiro e vou ver. Eu consigo pegar algum atalho, consigo pegar talvez uma estrada de terra que encurte o meu tempo de chegada até lá. Atalho nunca é bom que fica atolado, viu, Matias? É eu que eu digo. Mas assim, estrada de terra, o que eu estou usando é exemplo... Usei um exemplo ruim pra caralho. Entendedores entenderão. Entendedores entenderão. Pra quem não sabe, a gente fez um evento, né? Café com Tiro. E a gente foi um evento no GSI e foi lá em Areia Branca, né? No stand de tiro, né? O pessoal foi lá. E aí Matias resolveu ir com o carro dele. Eu não sei como, mas ele, quando a gente já tava chegando lá, ele liga: cara, tô atolado no meio do caminho. A gente teve que vir com a equipe de resgate pra resgatar ele. Por isso Foi que eu foda. tô zoando aqui com ele. Peguei um desvio não muito qualificado. Mas a história é essa, é você realmente tá sempre olhando para os números e redimensionando as rotas. Ah, eu quero manter no orçamento original. E os preços mudaram, vamos mudar os materiais. Então é assim que a Magui entrega esse controle, né? E transforma obras em investimento seguro. Exatamente. Assim analisando o controle, pô, e trazendo sempre para o caminho original. Meu amigo, pra gente encerrar, estamos chegando aqui no finalzinho. Né? Não acabou ainda. Não acabou ainda. Inclusive, eu quero os seus contatos, Matias, que você deixe os seus contatos aqui para o pessoal que chegou até agora, né, precisando construir ou conhece alguém que precisa construir, chega até você. Quais são os contatos? O nosso Instagram é o Magui Construtora, MAGUI Construtora. Meu telefone é o 799-9137-6236. Repita. 9137-6236. DDD 79, tá, pessoal? Exatamente. E meu Instagram pessoal é _Antônio Matias. Eu voltei aí com a missão de criar conteúdo voltado para o mercado imobiliário, oportunidades, notícias. Então, estou começando aí esse processo, então ainda não é um hábito para mim. Eu tô nessa pegada também, meu irmão. Preciso de motivação. Então, se você estiver disposto aí a me motivar ou a me criticar, vai lá falar mal também, pô. Tô aberto à notícia. Ei, vou fazer um exercício com você. Todo dia eu vou lá, vou deixar uma mensagem. Cadê? Me cobre, eu vou cobrar você também. Boa. Vou lá. Meu irmão, pra gente encerrar aqui, Matias, deixa aí uma mensagem final aí, né, para os empreendedores. Galera, comece. Tem problema não. Problema você vai ter no que você for fazer. A forma como você lida com eles é que vai definir se você vai ou não ter sucesso. Então, fé em Deus e pé na estrada. Pode jogar duro. Pois é, pessoal, com essa frase nós vamos ter que ficar por aqui, porque esse episódio foi maravilhoso, Matias. Inclusive a gente precisa, né, trazer outros, né, inclusive outros formatos. Depois eu quero conversar com você. Perfeito. Que o Expandcast só tá começando, galera. Temos um ano aí, esse é o episódio 60 e o negócio só tá começando. Então, pessoal, nunca se esqueça, quarta-feira, 20 horas, sai novo episódio e vamos embora. Até mais. Quando fundei o Expandir, meu propósito era claro: criar uma rede onde as conexões fossem mais que negócios, fossem transformações reais. Em cada encontro, cada ideia compartilhada fortalece a nossa missão de crescer juntos.
como empresários e como pessoas. No Expandir, as oportunidades surgem a partir das conexões. Não estamos apenas criando negócios, estamos construindo legados. Expandir Network, conectando pessoas, impulsionando negócios e transformando vidas.